Boa noite, boa noite. Grande Felipe. Fala, PC, tudo bem? Me ouve bem, cara? Deixa eu só aumentar o volume aqui que eu... Me ouvi bem também. Bem aí? Te ouço super bem. O meu áudio deve melhorar para você em instantes, porque ele tem um sistema que ele equaliza o áudio aqui com o vídeo e assim por diante. Mas vamos lá. Eu agora. Pô, sistema avançado, que legal. Cara, eu faço duas brincadeiras com essa história do fone, né? Ele é um sistema de inteligência, né? Que equaliza o som e tal. Então, dependendo do fórum, eu conto essa história. Ou dependendo do fórum, eu falo que ele é tipo um carro a álcool, assim, que ele demora para esquentar, assim, sabe? Muito bom. Nas outras, eu uso o microfone. Só que aí ele captura muito ruído do ambiente e fica rumoreado. Eu estou usando um microfone de lapela aqui que eu acho que fica melhor, ele tem um áudio bom e ele não captura tanto ruído. Legal. De tudo, muitíssimo obrigado pela generosidade, por ter aceitado bater esse papo aqui, por ter ajustado a tua agenda. Eu sei que é loucura, meu mercado corporativo, a agenda de reuniões toma, né? Quase que toma a vida, né? Se você não tomar cuidado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Prazer enorme estar falando contigo aqui. E, cara, eu vou, né, tem gente nova aí, eu vou explicar mais uma vez esse projeto da live às quartas-feiras. Chama Resenha Executiva porque eu queria bater um papo mais informal mesmo com executivos de diferentes áreas, falando sobre os desafios do dia a dia, crescimento, os perrengues que, né, ninguém fala, todo mundo só fala crescimento, né? Pivotagem, como é o teu caso, por exemplo. Eu queria que você se apresentasse, porque, assim, pelo que eu sei, você era publicitário, trabalhava na área de mídia e fez uma virada de vida, assim, foi para de tecnologia e inovação e hoje está numa consultoria, o que é outro desafio que eu quero conversar contigo, como que é trazer inovação para uma área super tradicional como consultoria, entendeu? Vamos lá. Legal, cara. Bom, primeiro eu que agradeço a oportunidade. Acho que tá sentado nessa cadeira onde outros grandes nomes já sentaram, assim, para mim é um grande privilégio. E eu também não escondo de ninguém a minha admiração por você, assim, cara. Eu acho que não só a tua trajetória profissional, mas você como pessoa é uma grande referência para mim e para muitos também. Então, assim, primeiro, obrigado pelo convite. A agenda aqui a gente sempre se acerta, né? Acho que eu tenho um mindset ali de não confundir agenda lotada com produtividade, né? A gente já falou um pouco sobre isso também, mas deu tudo certo. O máximo, já vou avisar, o máximo que pode acontecer aqui é as minhas filhas invadirem aqui o nosso ambiente, participarem um pouco da call aqui, mas isso acontece naturalmente. Tá valendo. Estou vendo ali, né, os post-its ali atrás, já, projetos, tá? Legal. Elas gostam de participar das minhas reuniões online, assim, então, cara, assim, não se assuste se elas participarem também um pouco aqui com a gente. E, pô, a sua leitura é bem essa mesmo, né? Acho que publicidade ali foi o meu background maior, né? Permeou ali toda a minha carreira, né? Então, na verdade, eu comecei como o menino da internet lá, né? O tal do web designer, webmaster ali. Hoje nem existe mais, né? Hoje é UX, front-end, back-end, não sei o quê, mas eu sou daquela geração que era uma pessoa, um moleque da internet famoso, né? Mas sempre nesse meio da publicidade, né? E aí, ao longo desse trajeto como todo, eu fiz alguns experimentos. Então, startup de meio de pagamento, algumas iniciativas empreendedoras com desenvolvimento de negócios e tal, até que realmente eu decidi fazer essa mudança, né, específica e orientada mesmo para uma área de consultoria, né, e é uma história, no mínimo, interessante. Acaba virando, esse papo vira mentoria para algumas pessoas, né, para algumas boas pessoas, na verdade. Só que eu nem gosto de chamar muito de mentoria, assim, eu gosto mais de chamar de troca de experiência, porque no fim o que eu consigo compartilhar com a turma é aquilo que eu vivi, aquilo que eu já sofri, aquilo que em algum momento deu certo, estabelecer umas métricas ali, vamos que vamos, cara. Então,
para fechar aqui, sou todo seu, PC, assim, o que você quiser, vamos conversar, vamos compartilhar. Tô vendo que a turma já está chegando aí também aqui. Legal, pô, André Filipe bateu um papo fenomenal comigo aqui. Obrigado mais uma vez pela generosidade por estar prestigiando a gente aí. Cara, me conta como que é essa tua migração. Você sentiu dificuldade? Como é que você enfrentou no começo? Você foi para a empresa de tecnologia, né? Você está aqui numa área que é cidade, tem ali um ritmo, tem um formato de trabalho, um processo, e você chega na TI, beleza. Tipo, como é que você faz? Beleza, inovação, o que isso quer dizer? O que eu vou fazer aqui, né? Uhum. Pô, cara, não aconteceu por acaso, né? E eu tive alguns facilitadores nessa conversa, assim, né? Nessa migração. Como eu te falei, lá atrás eu comecei como webmaster ali, então eu tinha um background, tenho até hoje um background de tecnologia. E assim, por mais que a tecnologia tenha evoluído, né? Na época não existia nuvem, hoje tem nuvem, as linguagens de programação são completamente diferentes do que era, evoluíram bastante, né? Mas aquela essência da tecnologia, entender como é que se fazia, como se desenvolvia alguma coisa, quais eram as conexões que eram necessárias para a área de negócios e tudo mais. Então, isso me ajudou, primeiro, a fazer essa migração, né? A orientar essa migração um pouco mais. A segunda é que, assim, eu estava muito tempo no mercado de publicidade, né? E, assim, pô, não vou nem me arriscar a falar desse mercado perto de você, mas, assim, cara, é um mercado que vem passando por profundas mudanças e há 4 anos atrás ainda estava num momento muito delicado ali, né? De modelos de negócio. Eu falei, olha, eu acho que é um bom momento agora para eu combinar a minha experiência dessa jornada como todo para um futuro, assim, né? E aí, cara, assim, baseado nisso, tendências de mercado, tá? Então acho que esse é um primeiro ponto, assim, né? Plim, o primeiro deles foi, cara, tendência de mercado. Eu tenho um segmento aqui que está passando por diversas dificuldades, vamos dizer assim, né? De provocações e tudo mais. Só que eu tenho uma bagagem além dessa natural de publicidade. Então, onde eu consigo contribuir mais e melhor e também me desenvolver como profissional e também como pessoa, né? Onde esse repertório todo pode ajudar, em qual outro segmento que está em tendência de crescimento, que precisa dessa minha bagagem, né? Então, combinando esses e outros fatores, né? Eu sempre costumo dizer, né? Cara, eu não tomo nenhuma decisão sozinho, tem umas questões familiares importantes nessa conversa como um todo, né? Minha primeira filha tinha acabado de nascer ali. Então, mas combinando essas métricas todas, eu falei assim, poxa, eu fui ali, desenvolvi um framezinho que me orientou, falou, olha, consultoria, tecnologia são bons segmentos para poder contribuir e também receber contribuições, né? Acho que essa troca era muito importante, né? E aí tem uma outra que é de extrema relevância, que é a história do network, né? Eu falei, bom, legal, eu já sei para onde eu quero ir, já tem uma questão de autoconhecimento, que eu nem a gente pode falar sobre isso, mas então eu entendi o que eu queria, autoconhecimento, entendi para onde eu poderia ir contribuir também, receber contribuições, e aí network, né? Eu falei, bom, agora quem pode me ajudar nessa transição, né? Então, quem é que está do outro lado, que já vive isso, né? Pode me ajudar. Então, a combinação desses fatores como um todo me levaram lá para a Stefanini na época, e só dando já conectando com a sua questão da inovação ali, né? O que foi interessante? Acabei caindo ali, né? Ou chegando num lugar, numa área de inovação para desenvolver negócios dentro da área de inovação e num ambiente, como eu estava falando muito de digital, de inovação, ele não desconectava totalmente da publicidade. Porque ali a publicidade, né, as áreas de marketing estavam muito conectadas com essa história, né, de inovação e de digital, né? Então, foi uma migração homogênea. Só que a hora que chega lá, é o que você falou, nada é tão bonito quanto a gente desenha no nosso framework, né? Nosso framework é ali, mas... Então, ali eu fui aprendendo algumas coisas. Então, algumas maneiras novas de fazer negócio, algumas nomenclaturas novas, mas eu acho que eu tive uma grande sorte, que foi encontrar boas pessoas, PC, né? E
Bom, graças a esse movimento que a gente está aqui hoje, né? Foi dali que nasceu o relacionamento para a tribo, para o Makers, que trouxe a gente aqui. Mas só para fechar esse raciocínio, então encontrei boas pessoas que estavam dispostas a trazer inovação para a prática, ou seja, olha, legal, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, você tem um repertório que é importante, mas tem um repertório que você vai ter que adquirir, mas vamos lá. Vamos metrificar isso muito bem, vamos estabelecer objetivos e vamos rodar um ano essa história, né? Então, acho que eu não vou chamar de segurança, mas essa visão clara de tempo, objetivo, métricas e pessoas, acho que minimizou um pouco esse impacto de cair numa consultoria de tecnologia, assim. Não sei se eu respondi, contei uma história, mas não sei se eu respondi aí. Não, legal, cara. E assim, olha que interessante, né? Um fator que você citou que é o networking, cara, fundamental em qualquer fase de negócio da vida. Às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é isso, né, cara? As pessoas usam muito networking como lista de contatos. Networking é isso aí que você falou, cara. Olha só, agora eu estou migrando de indústria, de área. Eu vou acionar o meu networking para ver se eu posso contar com alguém. E o contar com alguém pode ser alguém, inclusive, te dar só um esclarecimento. Cara, vai por esse caminho aqui que é um caminho mais fácil e tal. Cara, vai para a tua empresa que lá talvez seja mais... Eu lembro... eu fiz isso com uma pessoa que hoje é do nosso relacionamento, assim, ela estava falando, eu vou para uma grande empresa ou eu vou para cá? Eu falei, cara, pelo que você estava me falando, eu iria para cá. Você tem mais chance de crescer, você vai ter mais autonomia, você vai fazer... E, cara, esse cara hoje... fundou a Makers. Grande time, né? Então, cara, eu acho isso fundamental. E assim, outro ponto importante, você falou de o apoio no trabalho. Também se chegar num ambiente que você chega, se você não tiver ali uma recepção, uma receptividade que ou você não souber chegar também, né? Dificilmente você vai... Quando mais você está falando, eu estou vindo de outro mundo, já chega sob preconceito, né? Uhum. E talvez com preconceito também, que você está vendo de um mundo diferente, você está analisando as coisas de outro jeito ali. E aí depois você sai da telefonia e vai para a Falcone. Tipo, cara, processo, consultoria zona conhecida mundialmente e tal, case na Ambev e tal. Como que é fazer inovação na Falcone, cara? Cara, antes, eu vou chegar nesse ponto, mas acho que para complementar, você trouxe muito bem essa análise aí dessa história do networking e tudo mais, mas... E realmente foi fundamental. Eu até brinquei hoje, né? Um amigo meu me ligou hoje, aí ele acabou de passar por um layoff aí ele me ligou, pô, tal, não sei o que. Eu falei, cara, legal, óbvio que eu vou te ajudar, acho que, né, faz parte do nosso movimento aqui, né? Auxiliar as pessoas e tudo mais. Mas assim, eu tenho uma relação muito próxima com ele, né? E aí eu falei assim, mas já vou te avisar, assim, que sirva de lição para que você use o seu network de maneira inteligente, cara, que você mantenha ele ao longo da jornada, mesmo quando tá tudo bem. Porque você me ligar só no dia que você precisa de um emprego novo, cara, assim, eu vou te ajudar, mas assim, cara, você é muito sênior para não usar dessa maneira, assim, isso é uma história que aconteceu hoje, assim, né? E teve um ponto importante, que é o que eu quero conectar com a história da Falcone, a questão da cultura. Então, assim, o networking me ajudou muito também a setar as expectativas sobre a cultura, né, dessa mudança. Então, eu vou para um lugar, como é que é essa cultura? Como é que eu vou me dar bem lá? Não vou, né? Assim, faz sentido com aquilo que eu sou, aquilo que eu estou buscando, né? Então, esse é um ponto muito importante. Por que eu estou falando muito de cultura, assim? Porque a cultura, ela pode ser, né, aquele facilitador para a tua migração, para a tua carreira ali, ou para a área que você já está trabalhando, sem ser migração, ou pode ser uma dificuldade caso você não entenda claramente a cultura da empresa, né? Então, de novo, né, contando por que eu estou falando de cultura indo para a Falcone, porque, cara, a Falcone, eu até brinquei com você da última vez, né? A Falcone não é uma escola, ela é um doutorado, assim, sabe? Ela é um MBA executivo, assim, cara. Por quê? Porque, cara, é uma consultoria de gestão, né, de processos, de eficiência, e com um grau de profundidade, PC, assim, muito grande, né? Fundada por um professor, né? Então, assim, tem todo um background ali. Então, quando eu vim para cá, era uma cultura diferente da onde eu estava e muito diferente
de onde eu tinha vivido, né? E lidar com essa nova cultura, eu falei, cara, que interessante, eu nunca tinha vivido uma cultura tão forte, no sentido assim de sólida, de muitos anos, né? A média de pessoas na casa aqui é 15, 20 anos, assim, é impressionante. Assim. Longevidade mesmo. A gente brinca que as pessoas aqui não são treinadas, elas são forjadas, na verdade, assim. Cara, é muito tempo, né? E aí, vindo para Falcone, cara, assim, eu percebi que, humildemente, assim, tinha muita coisa que eu ainda não sabia, né? Tinha muitas questões técnicas, questões executivas de negócios e muitas questões sobre cultura que eu ainda não sabia. Então, foi um desafio muito grande, né? Ter que lidar com esse volume de aprendizados, com esse volume de aumento de repertório, mas foi também muito interessante, porque, de novo, eu viro aquele peixe fora do aquário ali, sabe? Assim, eu sou um cara diferente mais uma vez, assim, né? Então, mas o que eu acho mais importante dessa entrada na Falcone, assim, foi que, ao mesmo tempo que ela tem uma cultura muito forte, ela tem uma visão estratégica muito grande e que faz com que ela aceite esses peixes fora d'água, essas pessoas diferentes, porque ela entende que isso é necessário para a mudança. Então, de forma prática, foi e está sendo um grande aprendizado. Eu até brinquei na premiação do Open Startups que a gente ganhou ano passado, eu sempre falei, cara, inovar não é fácil em nenhum lugar, mas numa consultoria de gestão que tem uma cultura tão forte, exige outras habilidades, né? Paciência é uma delas, né? E a Falcone também traz isso. Mas, cara, tem sido um engrandecedor para mim, assim, cara, como profissional e como pessoa também. Pô, que legal, cara. Porque é interessante, né? As consultorias estão buscando se transformar também, né, cara? Desenvolver novas capacidades aí, porque o mercado cobra isso, né? Não é mais só entregar reporte de tipo, cara, onde que tá ruim, o que precisa fazer, mas ao contrário, como é que eu transformo o teu mercado? Como é que eu faço um diagnóstico aqui, eu te dou elementos para você dar um salto na tua área de atuação. Não só analisar a concorrência e falar, você está brigando nisso hoje, já, né? Eu estava vendo, e assim, no nível que a gente está hoje de competitividade e de disponibilidade de tecnologia, ferramenta, etc., cara, esse negócio de, eu tenho paixão pelo que eu faço, é a mesma coisa que você dizer, cara, eu tenho curso superior. Tipo, vai te colocar no máximo, na média. Seja você uma empresa, seja você um indivíduo, né? Falar o nome de uma empresa, eu tenho paixão pelo que eu faço. Que bom que você tem curso superior, que é isso. Cara, hoje, ou você eleva o nível de quase obsessão, de pressão, no sentido de ter energia, foco, principalmente foco, para poder buscar o conhecimento correto e aplicar as coisas que vão fazer o teu negócio dar aquele salto. Se você não tiver quase uma obsessão assim, cara, você está navegando, está no trânsito de São Paulo junto com todo mundo, achando que Deus te escolheu no meio de 7 bilhões de pessoas para falar, vou te ferrar. Entendeu? É tipo, o jogo mudou de tal forma. Eu até publiquei lá no texto do LinkedIn, os caras falaram, a Netflix e o Google estão com vaga lá de engenheiro de prompt de machine learning, pagando $900 mil por ano. Né? Nos Estados Unidos, na média de $600 mil por ano, para quem é um cara bom de AI, já virou comum. Mas as pessoas falam assim, cara, isso na área de tecnologia sempre existiu, né? Uma época eram os engenheiros de rede, outra época eram os DBAs, outra época eram os desenvolvedores que, Java, quando ali, né, construíram as grandes aplicações, eram os caras que eram caçados. Né? Eu tenho um amigo que hoje ele é vice-presidente global, ele foi da New Gibbs, cara, ele é vice-presidente global no Bank of America, porque quando ele mudou para Nova York, lá em 2000, eu lembro que em 2002, ali ele mandou uma mensagem assim, PC, o que está dando dinheiro aqui é Java, eu vou me especializar nisso. E era um cara que saiu daqui do Brasil,
O cara era engenheiro de software formado pela PUC do Rio, que era a melhor faculdade de engenharia de software do Brasil na época. O cara tinha MBA e MBA MEC, que era a melhor instituição de pós-graduação na época. MBA em finanças, falava inglês, espanhol e tal. E ele falou, cara, meu título, diplomas. E ele foi aprender Java naquele momento ali. O Java, na verdade, é o que levou ele ao longo, depois de um período de 10 anos. Porque daí ele trabalhou numa empresa, depois ele foi chamado pela NICE, pela Bolsa de Nova York, para trabalhar com aplicações de mesa de aplicações ali. E aí, depois ele foi para o Citicorp, hoje ele está no Bank of America, liderando uma equipe global, sei lá de quantas pessoas, vice-presidente global. E ele falou para mim, cara, no final, meu título muda de tempos em tempos, mas eu continuo sendo um dos melhores no mundo naquilo que eu faço, que é programação. Acabou. Falou, pode me chamar de vice-presidente, não sei o quê, né? Ele falou, parte da minha equipe tá... Então, assim, as pessoas têm que entender que o navegar a onda não é oba-oba. É tipo, cara, se eu me tornar um cara power nisso aqui, obviamente que eu vou ser notado como se você se tornar um cara de marketing top, ele fica migrando de empresa. Por quê? Porque as empresas vão buscar quase sempre as mesmas pessoas ou aquele perfil que fala, cara, esse cara vai alavancar meu negócio, esse cara vai, né? Então, acho que é nesse sentido que as empresas estão se transformando, as pessoas têm que se transformar também. E, cara, fala um pouco para mim, essa questão de inovação, óbvio, eu conheço um pouco desse mercado, mas eu entendo que as pessoas que estão aí podem não conhecer. Existe muito auê nesse mercado de inovação, muito firula, de eu estou implantando frameworks, eu faço design thinking, né? O que é a empresa que quer efetivamente inovar? Muita gente, duas coisas que eu percebi. Uma é a inovação, né? Usar a palavra inovação para qualquer coisa. A segunda é as empresas acharem charmoso se chamar startup. Os caras veem um produto que é commodity, todo mundo vem no mercado, mas somos startup, mas, cara, você tem de novo, é o que você está fazendo diferente. O que você recomenda para uma empresa que de pequeno e médio porte, né, que queira efetivamente assim, cara, eu quero olhar para o meu mercado de maneira disruptiva, né? O que você, do ponto de vista de inovação, já está trabalhando em diferentes empresas, com diferentes visões, o que você recomenda para alguém olhar nesse sentido? Para sair do hype do negócio, eu vou, né? Talvez eu vou ser crucificado aqui, mas antes de responder essa, PC, você trouxe essa questão de atualização aí de profissionais e tudo mais, e não só na indústria da tecnologia, né? Eu lembro mídia digital, quando ela começou a ganhar força no Brasil, e ganhou força assim, era 2% do bolo todo, né? Eu lembro que existiu a corrida para os profissionais de mídia digital. Cara, assim, todo mundo precisava de um gerente de mídia digital, não sei o quê, um analista, uma equipe de mídia digital, naquele movimento que as agências offline começaram a incorporar as agências online, trazer profissionais e tudo mais. E, cara, assim, virou uma escassez de profissional no mercado. Tinha iniciativas lá, até do IAB, de várias empresas, na verdade, que assim, nós temos que formar esse mercado, plantar agora, porque ele vai crescer e tal, não sei o quê. Legal, mídia digital realmente cresceu, tomou proporções gigantescas, mas nesse meio do caminho entrou o negócio da tecnologia. E aí, cara, assim, aquele tripé que era agência, veículo e cliente, ele ganhou vários intermediários ali no caminho, vários intermediários. E assim, esse profissional acabou ficando perdido. E aí, por que eu tô te contando essa historinha, assim? Hoje eu tenho o prazer ainda de conhecer grandes nomes do mercado desses caras que meio que sobreviveram a tudo isso. Por quê? Cara, tinham paixão naquilo, realmente queriam aquilo, não estava ali só pelo hype ou só pelo dinheiro e assim por diante. Então, esses caras hoje são os VPs de marketing, os donos das agências consolidadas, porque você pega o Massuno da vida, né, que é com o César Toledo lá, que é contemporâneo mesmo da época da Clique, lá de 2006. Cara, é uma agência que você volta 10 anos atrás, não tinha, né? Estou chutando 10 anos aqui, mas, enfim, há tempos atrás, então, novas agências estão se consolidando, né? Então, esse movimento acaba
interferindo em todos os segmentos, não só em tecnologia, e as pessoas demoram a perceber esse negócio, né? Mas, e acho que aqui eu aproveito o gancho para responder a tua questão, que é o seguinte, cara, o que eu costumo brincar assim, aquilo que eu acho, mais 4,80, você pega um ônibus aqui em São Paulo, né? Então, assim, mas, pegando o seu desafio aqui, cara, assim, uma recomendação, o que eu tenho percebido, assim, quem entendeu que inovação não é gastar dinheiro de forma irresponsável, já está um passo à frente. Quem entendeu que inovação, para mim, é a criatividade emitindo nota fiscal, cara. Ou seja, é você melhorar alguma coisa, fazer alguma coisa nova, mas que gere ali a receita, que pague a conta ali no final das contas. E por que eu tô... E uma outra coisa, assim, foco, né? Foco eu acho que é bastante importante, porque quem trabalha com inovação, assim, a gente enxerga, né? Tem uma turma ali que inovação tem que ser, vamos inovar em tudo, em todos os segmentos, em todos os produtos, sabe, em todas as frentes, e aí essa falta de foco acaba assim, é muita iniciativa e pouco acabativo, né? Então assim, na prática, e eu falei da história do você crucificado aqui, cara, no sentido de que existe a divisão da turma assim, inovação não é de ROI, inovação serve para você disruptar não sei o quê. Cara, acho que dentro de um contexto, dentro de uma empresa, dentro, sabe, de um ambiente ali controlado, ok, assim, quem sou eu para falar o que é certo e errado? Mas o que eu mais vejo é que, assim, se você não estiver trabalhando a inovação de forma orientada, foco, e medir financeiramente aquilo que você está fazendo, sabe, assim, cara, até entendo que você tem um risco maior trabalhando com inovação. Legal, mas esse risco tem que estar calculado. Esse impacto financeiro tem que estar no DRE. Sabe? Esse retorno tem que estar sendo medido. Porque se no fim você está brincando com o dinheiro do corporativo. E a gente já sabe que essa brincadeira uma hora acaba. Né? Assim, não preciso nem ir muito longe. Né? A gente viveu a rage aí do dinheiro grátis há um tempo atrás. Beleza, só que de repente acabou. E aí acaba o que acontece? Cara, aquela tua iniciativa que não tinha acabativa morre, aquele monte de projeto que você tinha, ninguém sabe o que fazer direito, você não consegue comprovar efetivamente o valor da inovação que você estava ali. E vamos combinar, assim, cara, a regra do jogo corporativo funciona com o resultado financeiro. Se você não conseguir comprovar ali, cara, desculpa, assim, alguma coisa vai acontecer. E não estou falando que está certo ou errado, não, mas cara, é a regra do jogo. Você vai ser medido pelo retorno financeiro em algum momento. A gente trabalha ali para os acionistas e tá tudo bem, desde que você entenda isso. Então, acho que para voltar aqui, a minha recomendação cara, entenda muito bem aonde você quer inovar. Se é num produto, se é num serviço, se é numa etapa da tua cadeia, né? Entenda por que você quer inovar ali, o que você quer melhorar de fato ali, né? Inovar não é transgredir a empresa. Não, às vezes você melhorando um processo com um repertório que você não tinha antes, cara, isso é inovação. Desde que ele gera o dinheiro ali, né? A história da inovação, a criatividade emitindo nota fiscal. Então, minha recomendação é essa. Focar no financeiro, no retorno, foco, né? Naquilo que você quer fazer. E, cara, e tentar, na prática, testar rápido e mudar rápido, porque todo mundo vira clichê, né? Vamos ali, não, teste rápido, fale rápido. Tem muito clichê que as pessoas não colocam na prática. E se você não pratica, não põe ali a mão na massa mesmo, cara, eu acho complicado, assim, sabe? Porque fica um discurso, na verdade você não vê nada acontecer, né? Se você não faz isso, como você está falando, cara, implementa rápido, né? O tal do MVP ali, cara, o básico, o que você tiver, do jeito que você tiver, vamos testar, põe na rua, vamos ver como fica. Cara, deu errado, tira da rua, né? Ou pivota. Acho que as pessoas têm eu vejo muito no mercado um fator que acaba influenciando demais, né? Os criadores ou criativos se apaixonaram pela criação. E aí o cara continua apostando naquilo, fala assim, então, mas cara, tá rodando isso aí, né? Não, mas cara, o plano é esse aqui, tá, entendi, mas então, isso não tá rodando, né?
E o cara às vezes se apaixona pelo que ele criou e não larga daquilo, não abre mão e não joga fora, sei lá. Eu sempre cito como exemplo, né, o YouTube, que é considerado a maior pivotagem do mercado digital do mundo, né? Porque o YouTube foi criado para fazer vídeo de perfil para dating. Os caras criaram para isso. Chegaram a botar anúncio no Craigslist oferecendo $25 por cada vídeo de dating. E ninguém fazia. Aí os caras falaram, cara, continua entrando o vídeo lá, mas nada de dating. Tira esse negócio aí, vamos parar de gastar dinheiro com isso. Deixa os caras montarem em qualquer vídeo. E aí, enfim, essa é a história, né? Mas o cara precisou quebrar o elo ali, como se o cara, a gente criou para isso e vambora, né? Então, eu acho que assim, o mercado de inovação tem muito isso. Se pegar, ler as histórias de Uber, né, do Airbnb, os caras começaram com uma ideia e foram moldando ali, né? O Uber começou para carro de luxo, era só carro de luxo em Los Angeles. Uhum. Os caras, né, foram criando, tanto que assim, o que tem esse negócio de subir o preço no horário de pico foi criado nesse momento, que era só para carro de luxo. Uhum. Os caras perceberam que era... o tempo de espera estava aumentando, as pessoas reclamando. Falaram, cara, sobe o preço, diminui o número de pessoas. Diminui o número de pessoas, né? Na demanda, você vai encurtar os tempos. E até hoje isso não existe. Então é legal entender o contexto por trás de onde esses caras, como é que esses caras criaram isso, para que eles criaram, para poder também saber que não é só a historinha bonita. Né? Os caras da Airbnb ficaram 1 ano e meio viajando todo final de semana para Nova York, alugando equipamento de fotografia, tirando foto dos imóveis que eles achavam que os proprietários da foto era muito ruim, chamavam atenção. Então, a inovação tem muito suor também, né? É isso que a gente precisa entender. Teve uns caras... Uma das startups de entrega, não sei se foi a James, uma dessas que era de Curitiba, que foi comprada pelo Pão de Açúcar. Cara, eu vi uma entrevista com os caras que falaram assim, cara, os primeiros 12, 15 meses éramos nós entregando. Todo mundo achava que eram os motoboys. Eu com o meu carro, meu sócio com a moto e, cara, né, era gente que saía correndo para fazer as entregas até que foi virando, a gente conseguiu contratar gente. Então tem muito suor aí na implantação da ideia. E, obviamente, essa questão de me apaixono ou não e, né, mudo se necessário, o quanto for necessário. Esse é um ponto, né? Então, essa visão. Isso acho que em algumas indústrias é mais difícil, em algumas mais tradicionais, etc. Mas eu acho que na área de consultoria que você está, por exemplo, mudando o mindset das pessoas que já estão há muito tempo, cara, para levar isso para dentro das empresas é fenomenal. Porque vocês têm a abertura, né? Exato. Cara, você tocou em pontos, assim, essa história do YouTube é maravilhosa, porque o que fez eles mudarem ali era exatamente assim, eles tinham um objetivo, sabiam o que eles queriam, para quem eles queriam, estavam testando, tudo bem, mas a métrica que eles estavam acompanhando, assim, pô, esses vídeos aqui não são de dating. Eles tinham uma métrica, eles estavam acompanhando o que estava acontecendo ali, o que propicia você a tomar essa decisão. O que eu vejo, que as pessoas se perdem nesse contexto, é que o criador, quando ele se apaixona pelo problema, ou ele não tem a métrica correta para medir ali, cara, realmente preciso pivotar esse negócio, ou ele não está enxergando, né? É uma questão de pessoas, de time que estão com eles ali, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas é a história da métrica. E por que eu reforcei esse ponto? Assim, cara, a Falcone, como uma consultoria de gestão, de processo e tudo mais, se tem um negócio que os caras são muito bons, assim, que é o que eu estou aprendendo demais, assim, cara, é escolher as métricas certas e a quantidade de métricas certas, assim, então, porque é ali, é aquele detalhe, é aquele ponto que mexe o ponteiro do DRE, sabe, assim, é ali, desdobrando tudo, é naquela métrica ali, então... Isso é matador para a gente tomar qualquer decisão, né? Esse acompanhamento, assim, essa clareza dos indicadores ali é perfeita. O que facilita muito você chegar nas companhias. Porque, de novo, né? Teve uma época ali, até um pouco não era nem inovação, era transformação digital, né? Assim, teve uma onda ali de todo mundo comprando projetos de transformação digital e tudo mais, consultorias e tudo mais. Aí virou um pouco para inovação, essa história e tal, mas o ponto é, quando a gente leva isso hoje, tô falando do cenário de hoje, né? Você vai para as empresas e fala assim, olha,
Eu sou uma consultoria de gestão, de processos. Eu tenho ali uma profundidade imensa em indicadores, em métricas, em processos. Só que e a gente consegue levar isso para a inovação. Os caras se espantam, falam assim, pô, mas a maioria vem aqui e quer meu dinheiro. Você está falando para mim que você vai medir esse negócio? Cara, é isso que eu estou falando para você. Então, isso realmente facilita muito e eu até entendo que esse é o caminho que as coisas vão seguir, principalmente no momento que a gente está vivendo economicamente, de novo a história da rede de dinheiro grátis ali, né? Então, essa combinação, né, de indicadores, de processos, de eficiência com inovação, olha, é ali que a gente tem que mexer para sustentar o seu negócio e é esse retorno que a gente vai chegar. Cara, além de ser um facilitador nosso, também é o caminho que eu entendo que a gente está indo, tá? Os dois pontos interessantes que você tocou aí. Um foi que eu entendi, cara, não só escolher não só ter metas, mas escolher quais métricas, né? Quais métricas que vai me facilitar de eu mostrar ganho com isso, ou de eu ver o progresso ali. O segundo ponto que você citou e que eu acho que vale a pena se aprofundar, que é com relação à equipe. Vou montar um time de inovação. O que é um time de inovação? Que perfis que eu tenho que ter lá? Qual o background, qual o histórico que essas pessoas têm que ter para dizer, cara, eu tenho um time de inovação. Ou posso ter um time que trabalha com inovação que vai aprender e o tema é maior ali. Ou que perfis, né, eu trago para montar o time, esse time aqui pode acelerar. Boa. Cara, esse ponto falando especificamente das métricas, assim, de novo, um facilitador de estar onde eu estou hoje, assim, na Falcone. Tem uma frase do professor que é célebre, né, que é o que se não se mede, não se melhora, né? Alguma coisa por aí, né? Mas assim, se você não mede ali e se você não medir certo, você não vai conseguir melhorar, né? Então, cara, isso faz a diferença, porque quando você pega lá, voltando um pouco do que a gente falou, você pega ali o DRE, pega a última linha e vem desdobrando, você abre uma série de possibilidades, mas se a hora que você escolhe e fala, pô, é isso aqui que vai fazer a diferença, é esse indicador que eu vou acompanhar, cara, isso é matador para você tomar as decisões, inclusive para você fazer escolhas por onde você vai começar, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é super importante. E aí, as métricas, elas são inerentes ao teu negócio, ao propósito de inovação que você tem. Eu acho que vale, assim, cara, de novo, o que realmente você vai mexer, o que você vai mudar, que vai mexer o ponteiro, e o que você precisa acompanhar. Vale investir tempo nisso, para ter essa clareza, assim, sabe? Porque senão, de novo, eu vou ter uma série de métricas. Você vai ter uma série de métricas, vai ter um painel que só vai te confundir no final das coisas, né? Em vez de você ter aquele cockpit, né? Eficiência. Uma frase interessante aí, do Martinho, tudo começa e termina com números, é exatamente o que você está falando, né? Exatamente, exato. E inclusive o Du é um amigo meu do mercado de publicidade, ó. Esse cara trabalhou comigo quando eu era webmaster lá atrás, assim, ó, desde 99. O Du é um cara, e ele é um dos sobreviventes. Construiu uma agência digital, pivota o negócio dele e tal. Du, tô fazendo um merchan gratuito seu aqui na live do PC, mas enfim, obrigado pela presença aí. Então, eu acho que as métricas, cara, não adianta você ter milhares, mas as certas ali que vão te orientar, né? E aí demanda planejamento, demanda estudo, depende de você entender ali o teu negócio, o que é o seu negócio, o que você está querendo mudar, né? E aí tem literatura, né, PC? Tem literatura, tem networking, tem trocas que você pode fazer para te auxiliarem nessa melhor escolha das métricas, né? Porque, de novo, você escolher baseado no vento, também não vai achar. O cara lê meio parágrafo de OKR, ele fala, não, tem que estar tudo numa mão. O cara escolhe 5 coisas da mão ali e fala, tá, mas que são essas coisas? Então, acho que esse é um ponto importante. Sobre time, pô, PC, eu vou devolver tua gentileza, vou contar uma historinha que eu adoro, que é o seguinte, ali a história que hoje é a PepsiCo, na verdade, ela começou tem um lance que tinha um cara do Lay's, da batata Lay's, que era num lado dos Estados Unidos, e tinha o cara do Fritos, né, do Doritos, que era do outro lado dos Estados Unidos, né? E esses caras, isso, pô, lá atrás, né, a história gigantes da indústria aqui, vamos lá, mas eu já te contei, né, acho que já te passei, mas o lance que era, esses caras, eles trabalhavam no mesmo mercado, vendendo o mesmo produto em 2 ambientes diferentes.
o pensamento natural, né, que a gente enxerga por aí cara, eu vou lá para o ambiente dele e vou destruir o negócio dele, vou colocar o meu lá e vice-versa, né? E essa historinha é boa porque o Leis, quando ele vai lá falar com o cara do Fritos, ele fala assim, não tô aqui para derrubar o teu negócio, eu vim aqui para propor uma parceria. Pô, eu conheço da minha região. Cara, eu tenho ali toda a logística, eu tenho as fábricas, eu tenho tudo. E você tem na sua região, você também tem tudo isso. Você tem a logística, você tem a fábrica. Cara, em vez da gente arrumar uma guerra, gastar dinheiro brigando, por que a gente não se junta? Pô, eu produzo os fritos lá na minha região, distribuo, você produz aqui minhas batatinhas e a gente racha esse lucro aí, né? A palavra bonita é o revenue share, né? Assim, todo mundo entende de onde vem, né? O profit share, tanto faz, mas enfim. E aí, cara, assim, eles se juntam e que vira Leis em Fritos e que depois virou esse monstro, né, da indústria alimentícia. E por que eu adoro essa história? Virou até num projeto meu aqui interno, Leis em Fritos, porque tem a ver com colaboração e colaboração tem a ver com as pessoas. Então, quando você fala de time ali, eu conto essa história para essa bagagem, que é exatamente isso. Assim, cara, eu acho que as pessoas que têm que estar lá, existem boas práticas, que é você ter repertórios diferentes, né? Então você tem ali um cara que é mais técnico, tem um cara que é mais de negócios, tem um cara que é mais expansivo criativamente, tem um cara que é mais de jurídico, né? Você tem essa boa prática de ter repertórios diferentes, o famoso time multidisciplinar. Mas eu acho que tem uma cerejinha do bolo nessa história, que é o seguinte: não adianta nada você ter repertório diferente se você não tem uma mentalidade para trabalhar daquela forma, trabalhar de forma colaborativa, né? Se você não tem uma mentalidade ali de resiliência, de novo, de colaboração e de visão diferente, assim, cara, por que eu tenho que destruir alguma coisa em vez de construir algo em parceria, né? Então, acho que essa mentalidade, ela é muito importante, tanto quanto a diversidade do time, né? Isso é um ponto. E tem uma questão que eu gosto de trazer também, que é mais do que um mindset, é o lookset, a maneira como as pessoas olham para as coisas. Porque a partir do momento como você olha para aquilo, é a maneira como você vai pensar, que é a história do mindset, e aí é a maneira como você vai agir junto com os seus pares, com o seu time, líderes e liderados, tanto faz, mas a maneira como você olha, você treinar o seu olhar para aquilo e falar, eu estou olhando isso de uma maneira tradicional, eu estou olhando de uma maneira julgando, né? A gente falou um pouco, você comentou um pouco ali de preconceitos, julgamentos e tal, pré-julgamentos, mas é isso, a maneira como a gente olha e desconstrói esse olhar para melhorar a nossa mentalidade, e aí sim vira uma equipe que eu julgo explosiva, no bom sentido aí, para qualquer área de inovação, assim, cara. A amplitude de repertório é a chave, mas tem que fazer da liga, é isso mesmo. Você está falando assim, pô, o ideal é que a equipe ela tenha perfis complementares, né, para o que se quer fazer, não necessariamente que são complementares de competências ali, e que colaborem, senão cada um trabalhando, querendo fazer sua inovação, né? Eu brincava, eu trabalhei numa empresa, eu não preciso falar o nome aqui, mas assim, cara, a gente brincava e falava o seguinte, cara, essas áreas são globais, cada um no seu mundo, né? Essa área é global, mas o cara é global do Canadá e só atua lá. O cara, tipo assim, não, mas isso funciona aqui. Então, mas eu quero implementar no Brasil. Não, mas isso não funciona aí. Esse lance da colaboração, de entender, né, o que eu quero para o produto, ou oferta, ou a inovação que eu vou criar, e todo mundo look set, que você está falando, de olhar, eu preciso olhar com esses olhos, precisa chegar lá na ponta desse jeito. Então não adianta nada a gente querer chegar lá com esse jeito e o cara do jeito fala assim, mas isso aí, cara, isso é impossível, cara. Não, porque teria que mudar a Constituição brasileira. E aí sai do lugar, você fala, tá, e o que faz? Não vai dar. Então, eu entendo que você quer falar com esse lance do look set, né, de como é que você olha para a coisa, e o quanto você está disposto aí atrás para, junto com os demais, criar mecanismos para chegar lá. Às vezes não é mudar, mas é um ajuste, assim, para chegar, precisa desse ajuste. Talvez não vai sair do jeito que eu imaginei inicialmente, mas isso aqui já pode dar um salto gigantesco ali de qualidade, de agilidade, de informação de coisas. Isso acho que é o
mais legal, assim, de empresas que entendem o inovar. Tipo, cara, beleza, eu vou transformar o mercado aqui. Eu lembro de um case recente, se não me engano, a Souza Cruz, que fez um spin-off da área de logística e criou uma empresa de logística. E o raciocínio foi muito... Às vezes as pessoas acham, pô, isso... Os caras falaram assim, cara, eu conheço todos os botecos do Brasil. Eu entrego cigarro em todos os botecos do Brasil. Só que esses mesmos botecos tem lá no caixa chiclete, chocolate, cigarro, água. Como eu não posso entregar isso? Porque tem que ter 30 empresas entregando. Eu já vou entregar cigarro em qualquer desses botecos que consomem os mesmos produtos. Essa foi um spin-off da área de logística, que é uma empresa, e passou de centro de custo a um centro de receita, fazendo a mesma coisa que você fez. Só que agora abrindo para o mercado. Você é concorrente, não importa. Cara, eu já vou lá de qualquer jeito. Meu caminhão vai passar lá. Eu posso entregar teu produto também, né? Que a gente otimiza a rota. A minha rota já faço isso há anos. Que é uma forma de pensar, cara, é muito mais agregar o que a Pepsi fez. Né? A lei está lá, cara, por que a gente vai brigar, cara? Esse lance do... Você falou um fato. Eu estava numa reunião segunda-feira aqui, o lance do Luxet, e as pessoas falando muito sobre, pô, eu preciso entender a dor, eu preciso entender a dor. Eu falei, cara, eu não gosto desse termo do entender a dor. Porque eu estou sempre falando do ruim. Eu tenho que chegar no cara e falar assim, cara, o que você tem de plano para frente? O que você quer expandir? A dor no meio disso. Assim, cara, eu quero crescer ou expandir para tal mercado, mas eu tenho um problema. Pô, beleza, vamos trabalhar aqui, mas o que eu estou olhando é o que você quer fazer. Né? As consultorias e startups falam muito isso. Não, tem que entender a dor. Por quê? Porque está dentro dos livros, o cara lê a metodologia. XYZW é a mesma coisa que a empresa que lê o livro do IDS, lá, do fundador Netflix. Eu vou implantar a cultura da Netflix. Então vai, porque lá a cultura chama da Netflix, porque é a Netflix. Os caras começaram assim, né? É alguém querer implantar o mesmo mindset do Ricardo Sandler, que fazia isso nos anos 2000. Né? Tem empresa hoje que, na época, ele falou que ele foi ameaçado de morte. Várias vezes o cara diretor da criança que fala, vou distribuir lucro para os funcionários. Sabe? Então, algumas empresas têm o gênio disruptivo, o cara quebra mesmo padrões. Uhum. Isso não quer dizer que todas as outras vão conseguir fazer a mesma coisa, porque assim, o cara criou condições para aquilo ali. Mas é importante conhecer e falar assim, pô, o que disso eu posso trazer para cá e ajustar para o meu negócio se tornar um pouco melhor. Né? Mas muita gente chapa aqui falando, não, eu vi no livro, eu tenho que trabalhar a dor do cliente. Qual é a dor do cliente? Né? Uhum. Como é que eu encontro um problema? E isso é muito louco. Eu fui numa empresa, numa pizzaria, bem inovadora, no final de semana. Os caras são bem famosos. O perfil da pizzaria tem 190 mil seguidores no Instagram. Eu nunca vi isso. Né? Uau. Mas o cara explicando a estratégia de growth hacking que ele fez para poder trazer, né, influenciadores, micro-influenciadores, não os caras gigantão que iam cobrar uma grana dele, e fez um esquema lá, cara, isso bombou, né? E aí ele me falou, pô, o que você acha? Eu falei, pô, de estratégia. Mas eu trabalharia... As pessoas não enxergam, né? Eu trabalho numa estratégia de auto-ticket. Ao invés de eu chamar o influenciador, eu chamaria o executivo de empresa, low profile. Um cara que, não tem 1 milhão de seguidores, mas ele vai postar por prazer. Ele vai postar e vai mandar 5 amigos aqui que vão gastar, o cara não vai olhar pro ticket. Não é um cara que vem aqui e fala, quanto que é? Cara, vinho? Acho que não vai dar. É um cara que vai vir por prazer, porque um amigo dele veio e falou que era muito legal, que o vinho era bom, que a pizza era maravilhosa. E esses 5 caras vão postar também para micro-comunidades que vão fazer mais 5. Cara, às vezes é o Luxet, você falou, cara, eu olharia dessa forma. Tá bom, você já é famoso, já tem um monte de gente, eu trabalharia outro público. Uhum. Né? De uma maneira muito low profile aqui, sem... É uma questão de visão mesmo. E isso também eu entendo que é quebrar paradigma, né, cara? Quebrar padrões. Que muita gente não vê isso como inovação. Se você não tiver os monte de set e não tiver as equipes, né? Eu já ouvi
E assim, eu tô vendo os post-its aí, mas assim, eu já ouvi gente falando, tipo assim, cara, eu entrei naquela empresa que tinha post-it pra tudo que é lado, como se isso, essa forma de ver, assim, os caras estão quebrando tudo, disruptando tudo. Ah, entendi. Né? Por causa dos post-its, né? E você pegar, né, uma Falcões, você deve ter até dificuldade de fazer isso. Assim, cara, métrica, né? Ó, como é que eu uso isso daqui, que é tradicional, mas para alavancar? Como é que eu mudo algumas coisas, né? Assim, é uma coisa de visão. Às vezes as pessoas se fixam muito ali no que leu, né? Que você falou dos livros, ou que alguém, um guru falou, não, tem que ser assim. Exato. Cara, assim, excelentes reflexões, assim, PC, como sempre. E aí, essa história dos post-its é interessante, assim, porque quando eu comecei a ver negócio de post-it, eu fui ali, primeiro, uma pessoa que confiava muito e eu sabia que ela conhecia muito do método, do Kanban, do Scrum e tal, não sei o que. Eu falei assim, cara, o que é esse negócio desses que fica aí agora, né? E aí o cara foi me explicando e ele falava assim, eu falei, tá, então eu vim aqui com um bloquinho de post-it aqui. Ele falou, não, esquece, cara. Esquece post-it agora. Você vai entender, primeiro, assim, o que tem lá é o valor do negócio que cruza e tal. Então você tem que entender quais são os valores, o que você quer acompanhar, a história das métricas e tal. Preencher post-it e botar na parede é a última etapa. E eu, caramba, e então assim, eu acho que normalmente as pessoas acham que, não, por colar post-it aqui, eu crio o to-do, o done, o doing, enfim e tal, e colocar post-it. Cara, não é sobre isso, né? Não é sobre essa questão. Então, e esse lance é importante porque a história do efeito manada, que você comentou aí, né? Pega um caminho, né, um novo modelo que alguém atribuiu, seja a Netflix, seja tal, não sei o quê, e sai replicando como se já soubesse de tudo, como se tivesse criado aquela história, né? Eu vejo isso, eu tenho um exemplo muito, muito interessante, quando eu estava ali na Stefanini, estava pilotando a área de vendas lá, de digital e tal, cara, era assim, de repente, você via um monte de gente fazendo SDR. Você começou a ser impactado por um monte de gente com o mesmo discurso. Todas as empresas, produto, serviço, assinatura, cara, não importava o segmento, não importava o modelo de negócio, todo mundo vinha com a mesma abordagem. Olá, Felipe, não sei o que, querendo vender uma coisa. Eu falei, cara, mas, velho, vocês não estão... E eu falei assim, vocês não estão percebendo, cara, que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, só mudando duas palavras-chave ali, com a sua dor, ou sua dor... Eu falei, cara, por quê? Alguém pega o livro lá do fundador lá da Salesforce, que implementou, vamos dizer, agora a onda é SDR. E tem que ter não sei o quê, tem que... Eu falei assim, cara... E aí começa essa falácia, né? Que assim, não, é fácil de fazer, vamos fazer dessa forma e tudo mais. Então, acho que tem um pouco sobre isso, e aí tanto é sobre a técnica de venda, sobre a técnica de marketing, técnica de growth e a técnica de influenciadores. E se você pegar esse seu detalhe, olha como as coisas são simples, né, PC? Cara, esse lance de você pegar uma pessoa que gosta genuinamente do teu negócio, é o cara que vai indicar para 3, 4. Se você pegar alguém que simplesmente não gosta, vai indicar para 7, 8. Se você pega um influenciador que tem um público ali, né, tal, não sei o que lá, cara, aquilo não é realmente aquilo que você está procurando ou não é? Né? Então, assim, agora você pega um cara que genuinamente vai lá, tem o dinheiro, tem o gosto pelo teu produto, mas cara, esse cara vai acabar falando para as pessoas certas, porque ele só vai recomendar para quem gosta de pizza e tem dinheiro para gastar. Né? Você não vai recomendar um negócio, tipo, você não vai recomendar um produto para uma pessoa que você já sabe que aquela pessoa não gosta ou não tem condições daquilo. Então, acho que é muito sobre isso, que é a simplicidade da publicidade, do marketing, todo mundo, e a galera acaba esquecendo os conceitos básicos, não que eles não tenham que ser evoluídos, tem que ser, né, devem ser, mas aquela simplicidade do conceito é isso aqui, não faça simples, faz pequeno, é até mais barato do que efetivamente você ir lá e seguir uma massa, né? Não, agora tem que ser influenciador disso, daquilo, tem que ter tantos milhões no perfil do Instagram, mas por quê? Né? Assim, acho que esse é um ponto super relevante dessa discussão, que a turma acaba se perdendo, o que conecta com a história da inovação, que sai seguindo qualquer coisa, qualquer frame, e acha que tem que fazer por fazer. Enfim, cara, conecta tudo, desde o começo que a gente começou a falar lá atrás, vem pra cá, assim, nessa história, né?
É o que eu falo, às vezes as pessoas ficam um pouco míopes ali, se você for olhar, todo mundo investe nas mesmas plataformas no digital, né? Instagram, YouTube, depende dos poucos ali, né? Alguns LinkedIn para captação de lead, TikTok, que o Wi-Fi, sei lá, que eu sou bem conheço, mas assim, cara, imagina, obviamente, cada um tem que olhar o seu mercado, mas assim, imagina, dependendo do produto, um cara que pega um Recarga Pay, que tem 15 milhões de usuários, que não é 1 bilhão de usuários, mas que é, dependendo do produto que ela for oferecer ali, não sei se os caras vendem, nem sei se os caras vendem publicidade, mas assim, o cara está pegando o carro no trem todo dia, o cara tem que usar aquilo para pagar o negócio, entendeu? E assim, os caras esquecem dessas coisas. Cara, eu posso pegar um app de nicho que eu vou gastar muito menos e, cara, se eu pegar esse app aqui que atinge 3 milhões de pessoas, se eu atingir 3% do público dele de maneira positiva, né, o que eu vou trazer de retorno? É muito mais preciso, né? Porque assim, esse aplicativo aqui é pequeno, mas o público dele é aquele ali, eu já sei, é o público que eu quero atingir. E as pessoas às vezes não dá, não, cara, é a mesma coisa que o cara fala assim, eu me lembro de um case que eu trabalhei, logo que eu saí do Samsung Pay e tal, me ligou um dos grandes adquirentes aí, falando, cara, eu conheci o executivo, o cara falou, cara, eu queria que você falasse com o meu gerente de produto, porque eles estavam com a iniciativa com a Globo, né, grande e tal, e torrando dinheiro. Falei, cara, mas o resultado não tá vindo, tal, do jeito que a gente esperava. E eu falei, beleza, vamos conversar com o cara me explicou, eu falei, mas qual é o teu público? Não, meu público, eu quero aquele cara que vende sorvete, cerveja na praia com isopor, aquele cara que é um CPF ali, que tem uma maquininha e tal. Eu falei, então, mas por que você acha que o teu público, esse cara vai atingir pela Globo? E aí eu fui fazer o básico que eu fiz. Quando ele falou público, eu fiz uma pesquisa na internet, ali rápida, eu falei, cara, teu público está concentrado no Ceará, no Acre e em Manaus. Por que você está gastando 100 milhões na Globo para atingir 150 milhões de pessoas? É mais, muito provavelmente, se você botar aquele cara da perua que fica falando no megafone, rodando de diferentes bairros ali, você vai atingir de uma maneira muito mais efetiva esse cara dessas regiões. O volume era Maranhão, se não me engano, Maranhão, Ceará, concentrado Fortaleza, São Luís ali, Acre e Manaus. 80%, 70% e poucos por cento do público estavam nesses lugares. Você está mandando uma mensagem de São Paulo, uma comunicação, né, parte criada aqui para o Brasil inteiro, né, com um viés de vocês. E eu falei diferente, eu ia olhar os veículos locais mais populares possíveis ali, que o custo ia ser muito menor e eu iria trabalhar diferente. Então, assim, às vezes, eu gostei muito do termo look set, né? Então, como é que você olha para aquilo, para depois mudar o mindset e aí tomar as ações necessárias. Cara, espetacular, assim, e é muito sobre aproveitar uma energia que já está sendo executada. Como é que você aproveita aquilo ao teu favor sem prejudicar? Né? Então, assim, tem exemplos, N exemplos. Eu contei uma historinha até no evento da empresa outro dia, mas tem uma que é matadora, assim. Não sei se você já viu roupinha de bebê que está engatinhando, que a parte de baixo, assim, ela é feita de material de pano de chão, né? Aquele materialzinho de pano de chão. Por quê? Cara, o nenê está engatinhando. Ele já está no chão, se arrastando. Pô, por que você não aproveita? Já não limpa o chão. Então, colocaram um pano ali, uma roupa de neném, né? Que já aproveita ali, enquanto ele está engatinhando, está limpando o chão. Pô, você não está prejudicando o neném em nada, porque ele vai continuar engatinhando, você está estimulando ele que ele continua. E, cara, ele está limpando o chão da tua casa. Assim. Então, é óbvio que é um exemplo muito peculiar, assim, mas, cara, é sobre isso. Como é que você olha para aquilo e fala assim, pô, já está rolando aquilo. Como é que eu aproveito essa energia? É o que você falou. Cara, já tem lá um monte de coisa acontecendo que eu posso me aproveitar. Você deu o exemplo do app, do Recarga. Pô, o cara já está usando, já está lá. Não, temos que criar o super app. Temos que criar não sei o que. Todo mundo... Cara, aproveita aquilo que já existe,
ao seu favor sem prejudicar aquele negócio. Então, e volta para a história do Look 7, a maneira como você olha para as coisas, porque normalmente você olha assim, é só um aplicativo de cargo, é só um neném engatinhando. Tá, mas e além disso, né, cara? A visão além do alcance. Você que é da minha geração, PC, mas é a visão além do alcance, assim. Cara, eu li um case, assim, a gente... A inovação, para mim, é isso. Assim, um cara... Olha isso, né? Hoje a gente está falando de Spotify, né? A gente, pô... Você nem imagina nego usar CD, né? Putz, tá ridículo. Se alguém fala, como você tá, né? Cara, mas um cidadão muito criativo, o que ele faz? Ele pega as playlists mais tocadas da semana, ele grava CDs e adivinha onde ele vende? Nas rodoviárias. Porque o motorista de ônibus pega estrada em um outro lugar que não tem nem sinal. Essas são as que mais tocam na semana. Vende, sei lá, CD a R$10 a rodo. Pois é. É assim, o cara achou uma forma de fazer dinheiro de maneira simples, fazendo o que ele gosta e ajudando. Assim, realmente, se é algo para aquele cara, como assim, cara, eu chego lá, o rádio não pega, né? Ou eu tenho as músicas gravadas, mas aí o cara tem que ter tempo para olhar, pô, o que, né? Não, cara, o que é a playlist que mais tocada na semana em todos os rádios? O cara grava um CD e vende. Pô, que genial isso, né? Genial, isso não tem nada de tecnológico, tem tecnologia da mente, né, cara? O cara é percepção. É o Look 7, você tá falando, cara, tipo, esses caras têm uma necessidade aqui que ninguém quer cobrir, hein? Né? Não é algo de escala. Todo mundo vem falando escala, não quer escalar, né? É uma... Cara, se o cara perceber que é de nicho, dependendo do tamanho do nicho, é tudo que ele precisa. Eu sempre cito como exemplo o seguinte: as pessoas às vezes não olham, né? Assim, vamos lá. Se você criar hoje qualquer produto para pessoas, para economia prateada, que é o nome bonito para chamar as pessoas como eu, que tem cabelo branco e mais de 50, né? Então, economia prateada. Cara, no Brasil hoje, 17% da população tem mais de 70 anos. São mais de 20 milhões de pessoas. Qualquer produto que você criar para esse público, que você atingir, você está falando de qualquer ponto percentual que você atinge, está falando de milhares de pessoas. Eu conheço um cara que ele atua no nicho de vender produtos para diabéticos acima de 40 anos. Eu vendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Não importa o preço. Ele escolheu um burger. E assim, aí você fala assim, mas quantos tem? Tipo, milhões de pessoas que têm diabetes têm mais de 40 anos no Brasil. Mas você fala assim, não, mas cara, isso é muito nichado. Isso, é isso mesmo que eu quero olhar, né? Se eu for olhar, cara, a população de trabalhadores da construção civil no Brasil, são, sei lá, quantos milhões, cara? Né? A questão de olhar com os olhos de oportunidade, quantos milhões de pessoas têm fazendo isso? Eu tenho esses números aqui, ó. Às vezes eu saio pesquisando, sabe, essas... Quanto será que tem gente que faz isso aqui? Você pega, cara, do agronegócio no Brasil, tem 5 milhões de proprietários rurais. 5 ponto alguma coisa. São números do BNDES, do IBGE. Aí você pega assim, como é que o IBGE determina quem é pequeno, médio ou grande? Cara, pequeno é um cara que fatura tipo 30 mil por mês. Por quantos são esses? 4,1 milhões. Mas tá pulverizado, tá? Pulverizado não. Se você for lá no IBGE, no próprio IBGE, esse está pulverizado, mas esse é muito grande. Assim, tá bom, o outro que é médio. O médio fatura até 1,6 milhão por ano. Ah, um pouco maior. Quantos são? São 500 mil. Está concentrado aonde? Bahia, Minas, Rio Grande do Sul, depois São Paulo. Então você tem um. E aí tem um percentual de 17% espalhado por outros estados do Nordeste. Tá? Esse cara fatura 1,6 milhão. Tá aí o grande fatura acima de 1,6 milhão. Então tem mais 500 mil. Cara, mas o que é grande? Entre 1,6 milhão e 10 tem quantos? Entendeu? Entre 10 e 100 milhões tem quantos? Entre 10 e 30. Cara, você vai falar, tem 200 mil. Cara, e os caras estão concentrados. Eu posso criar oferta para esse cara. Vai lá. Beleza, eu vou na região aqui.
Isso tudo é uma questão de... Eu olho para onde? Você está falando, que métrica que eu uso? Qual o tamanho do meu lago aqui, do meu cliente? Entendeu? Uhum. Então, assim, o olhar de inovação, eu entendo isso. Às vezes, as pessoas estão muito presas à questão de inovar, é fazer algo... vou fazer um produto que vai levar todo mundo para Marte, jantar olhando para a Lua de fora. Não, cara. Acha um jeito de criar um restaurante na beira do Rio Pinheiros aqui, num lugar que está limpo já ali, não tem tanto cheiro, que você vai estourar de vender, enfim. Então, acho que Exato. Pode concluir. Pode falar, desculpa aí. Não, eu acho que tem coisa que você tem que olhar com a perspicácia assim, cara, de oportunidade. Eu acho que é isso que o Peter Diamandis fala, quando ele fala isso, cara, olha só. Quando eu falo de abundância, eu não estou falando de luxo. As pessoas ligam a abundância a luxo. Eu estou falando de abundância de oportunidades. Quando você olhar, tem abundância de tudo. Cara, e é muito sobre isso, assim, e eu gosto muito de algumas reflexões que você traz, até em outros fóruns, assim, que mais do que fazer todas essas contas que você faz com muita propriedade, tem um negócio que você traz ali que é legal, assim, tá, mas e quem é aquela pessoa que está ali, do outro lado, né? Eu já entendi o tamanho do quantidade de milhões e tal, ponto percentual, mas quem é aquele cara que está ali? Porque, cara, assim, a gente que está aqui, né, São Paulo, Itaim, Brooklyn, o quadrado ali mágico que você traz ali, né? Cara, a gente que vive nessa bolinha aqui, cara, tem a tendência a achar que é tudo isso. Não, então assim, cara, todo mundo vive desse jeito. Todo mundo tem o iPhone 14, cara, todo mundo tem assinatura de todos os conteúdos premium, não sei o quê, todo mundo já estudou no MIT, todo mundo... Cara, todo mundo quem, velho? Todo mundo é muita gente, assim, né? E fora desse negócio, a gente tem, né... Fala a gente, assim, de uma maneira, né, mais educada aqui, mas tende a ficar preso nessa bolinha. Por quê? E o exemplo do que você trouxe, né, do rapaz que vende CD ali, cara, é isso. Cara, assim, as pessoas que estão aqui no quadrado mágico aqui, cara, não vão pegar um ônibus para ir para o interior do Nordeste ali e ficar 3, 4 dias viajando. A gente que está aqui não tem restrição de 4G, 5G de banda no telefone, né? E a gente não tem restrição, sei lá do que, né? Provavelmente o nosso HD ainda está muito... O HD do telefone está muito liberado ainda para um monte de coisa, posso baixar minhas playlists e tal. Mas e o resto do mundo, né? Do resto do Brasil, o grande público que tá ali, a gente é isso aqui, né? Da população, né? Sim. Ninguém tá lá. Cara, esse cara não necessariamente tem esse 4G todo. O ônibus que às vezes o cara pega nem oferece a internet pro cara, de alguma maneira. Enfim, esse cara talvez não tenha o iPhone 14, por mais que todo mundo fale, não, hoje o público CD parcela e tem o melhor smartphone. Tá, mas quanto desses caras vão estar lá no ônibus? Então, acho que olhar além da bolha, né? Porque a gente fica aqui nesse... Não, eu sou o Uber de não sei o que lá, eu sou a Netflix de não sei o que, o efeito da transgressão da inovação, né? Mas, cara, e você é quem? O replicador de conteúdo da onde? Né? Ninguém também é muita gente, mas pouca gente se perde nesse caminho, né? Assim, muita gente se perde ali, pouca gente acerta, né? Esse olhar, e muita gente se perde porque, cara, não. Uma vez eu estava numa palestra, pensei assim, eu não, em respeito a que eu estou dizendo, eu não vou falar o lugar, né? A pessoa assim, não, isso, sei lá, 5 anos atrás. O cara falava assim, não, hoje em dia todo mundo tem iPhone, todo mundo tem TV 4K, todo mundo anda de carro, não sei o quê. Eu falei, meu querido, todo mundo quem? Tudo bem, se seu público for esse, dentro dos milhões ali da métrica que você traz ali, se seu público for esse, beleza, todo mundo tem isso, mas, cara, todo mundo não tem. Né? Igual uma vez eu vi na TV assim, não, por que vocês estão fazendo um clubinho de quem tem avião particular? Aí o cara me lança, não, porque todo mundo tem helicóptero. Eu falei, cara, todo mundo tem helicóptero. Eu estou trazendo exemplos assim, exagerados, verdadeiros, mas exagerados, justamente para quebrar esse negócio, assim. Cara, todo mundo tem, meu velho. Assim, o público, a massa que está aí, cara, assim, não tem o celular que a gente tem, muitas vezes, não tem a capacidade de ter uma assinatura que a gente tem, ou aquelas condições de infraestrutura que a gente acha que é padrão, que é
simples para fazer uma inovação, e não necessariamente é verdade, né? Cara, quando eu estava com a CNP, eu fui convidado diversas vezes, eu fui algumas vezes pelo Banco Safra. Eles me chamavam para fazer um café da manhã com investidores, ou um jantar com investidores. Eu chamava um grupo de investidores, e aí eu lembro que na última vez, acho que ali no Itaim e tal, eram 15 corretoras e tal, eles trouxeram os caras e eu cheguei para fazer uma apresentação, o cara falou assim, não vai ter apresentação. Então os caras pediram para você vai sentar no meio da mesa e eles vão te perguntar. E a gente chegou ali no meio da conversa, a gente discutiu uma série de coisas, os caras perguntam, manda, tomando café, come ali e tal, e aí eu falei assim, cara, onde você mora? Um falou, Itaim, outro Jardins, outro Morumbi, né? Outro mora no Rio, Ipanema, tá? Algum de vocês conhece o Grajaú, não? Aqui em São Paulo? Então não ficou meio com cara de ué, mas como assim? Então o Grajaú é um bairro da Zona Sul, ele não é nem mais extremo sul, já foi, agora ele é Zona Sul, que tem algo em torno de 350 mil habitantes, ou seja, é uma cidade de médio porte, muitas cidades no Brasil não tem isso de habitantes. O quanto vocês acham que a população do Grajaú é afetada pela oscilação do dólar? Ou pela oscilação da bolsa? Todo mundo ficou meio calado. Aí fica, cara, rosca, zero, eles não sabem nem o que é essa porra. Lá tem uma economia própria, tem um ecossistema econômico lá, tem lojas grandes, loja de veículo, de moto. Todos esses caras consomem. Todo esse pessoal aspira a ter coisas, mas vocês não sabem nem que eles existem. Todo mundo, vocês estão procurando as pessoas aqui, do Itaim, do Morumbi, que vocês moram, da Rebouças, do Ipanema, quando você tem um ecossistema ali, com capacidade para microcrédito, para uma porrada de coisa que você imaginar fazer, que vocês estão olhando, cara. Então, a circulação de dinheiro ali é gigantesca. Muito de dinheiro mesmo, muita gente usa expressa e tal, né, usava na época, isso é uma dificuldade de consumo dos meios digitais por isso, hoje o Pix já mudou essa realidade bastante, mas esse tipo de coisa que eu falo, que universo você está buscando? Quem é todo mundo para você? Né? Quem é todo mundo? Eu estava dando um exemplo, tem uma startup da Índia que atingiu um valuation de $2 bilhões sem VC, sem dinheiro de venture capital. Mas o que os caras fazem? Os caras são EAD. EAD? Sim. Qual é a diferença? Os caras é um EAD que dá aula de tudo. Então, assim, tipo o Instituto Universitário Brasileiro, de quem era dos tempos antigos, lembra? Cara, aula de física, matemática, eletrônica, programação, robótica, o que você imaginar tem. Qual é a diferença? Os caras entregam esse conteúdo em 47 dialetos diferentes. Seria a mesma coisa que eu pegar e falar assim, cara, eu vou fazer um curso de empreendedorismo, mas no Acre eu vou contratar um cara do Acre para ele gravar o material para mim. Porque existe a identificação imediata com o sotaque, com o vocabulário, com a inflexão da voz. É isso que os caras fizeram. E o cara, ele ainda falou assim, cara, a gente não chegou nem a 0,01% do que a gente pode atingir. Que a gente pode crescer nos próximos 10 anos é algo que a gente não consegue nem pensar ainda. Mas é isso. Alguém está pensando em criar um sistema com hologramas? O cara fala, não, cara. Não precisa de holograma. Eu só deixo chegar lá na ponta da língua que esse cara entende. Porque para ele vai ser mais palatável. Ele vai capturar rápido, ele vai identificar auditivamente. Putz, cara, que legal, isso aqui eu preciso. Entendeu? Inovar para mim é isso. Também isso, isso para mim é disruptivo, e não precisa levar uma pessoa para Marte, entendeu? Espetacular, e no fim é a história da simplicidade ali. Você está falando, eu vou trazer um clichê aqui, que é exatamente isso, no fim é tudo sobre pessoas, né? Que todo mundo fala e virou um clichê e ninguém efetivamente já olha com genuinidade para esse ponto. Então, é de comportamento humano nessa história, né? É como a pessoa se identifica ali com aquele sotaque, com aquela pessoa, com aquela fisionomia, né? De novo, não, coloca lá
o Felipe lá, branquinho, de olho azul, falando... Cara, não é, velho. Não é isso, né? E a história do comportamento, assim, porque, cara, como é que ele enxerga aquela mensagem? Como é que ele recebe aquela mensagem, né? Então, e tem um lance que é tudo sobre pessoas, que isso tá no nosso inconsciente, né? Tá ali, traz a maneira como a gente é como humano mesmo, como pessoa, como a gente vai receber aquilo. Então, o que soa melhor para mim, o que soa melhor para o outro. E, cara, sobre pessoas, saber detalhes de comportamento humano fazem toda a diferença num processo de inovação e todo mundo esquece, olha para onde? Tecnologia. E não é sobre isso, né, cara? Ah, muito legal. Bom, ele já está 1h15 aqui, 1h16. O papo está fluindo aí. Se a gente ficar, vamos conversar, né? Agradeço, para mim, eu estou satisfeitista. Se você quiser falar de mais algum tema, vamos embora. Mas eu queria te pedir para a gente encaminhar para encerrar. Assim, se você tivesse que deixar 2 mensagens para quem vai assistir, para quem está pensando nessa questão de, cara, como é que eu quero um pouco padrão, né? Um pouco a gente falou aqui, como é que eu quero um pouco padrão? Porque às vezes não é só na empresa, às vezes o cara precisa fazer isso na vida para ele poder enxergar na empresa. Tem o look certo que ele falou, de falar, puta, agora eu entendi que eu tinha que olhar diferente. Que mensagem que você deixaria, você que já pivotou de carreira, né? Carreira não, para mim, eu não gosto de falar, mudei de carreira. Cara, carreira para mim é a minha história profissional. Mudei de indústria, mudei de empresa, né? Você já fez esse movimento e hoje, além disso, foi para uma área super tradicional para falar de algo que não é nada tradicional, que é como é que eu quebro padrões, paradigmas, etc. O que você deixaria de recado para o pessoal? Cara, a primeira delas, assim, é voltar para aquele ponto que a gente conversou mais cedo, que é a história do autoconhecimento, né? Então, assim, você só vai quebrar aquilo, você só vai saber escolher aqui, entender o que precisa ser quebrado a partir do momento que você conhece, né? Então, acho que ter esse teu autoconhecimento, se conhecer de verdade, de novo virou clichê, né? Mas você se conhecer ali, né? Saber exatamente o que você da onde vem as suas origens, como é que você pensa, entender isso também aplicado nos outros ambientes, na vida e no trabalho, conhecer. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você quebrar. Saber o que é mito, o que é lenda, o que é teu, o que é de fora, né? Então, você ter essa clareza vai facilitar muito. Então, acho que conhecimento, começando por você mesmo, pela própria pessoa, na minha experiência, é um bom caminho. Porque eu só consegui fazer essas pivotagens todas aqui que você brincou e tudo mais, a partir do momento que eu olhei e falei, tá, mas quem sou eu? O que eu quero? Por que eu não... E mais do que eu quero, o que eu não quero, né? Então, assim, acho que todo o frame que eu construí foi baseado no começo, assim, cara, o que eu não quero. Pô, a partir disso, cara, já elimino aquela barreira, que já tira aquele peso das costas. Pô, dentro do que eu quero, tem várias possibilidades. Aí, então, eu vou começar a entender o que eu preciso quebrar. Então, acho que o conhecimento é fundamental. E aí, nesse processo, eu vou focar de novo na história das métricas, né, dos indicadores ali que você estabelece para essa mudança. E por quê? Assim, baseado na minha experiência, todos esses movimentos, eles foram fundamentados em 5 pilares, PC, assim, que é, cara, eu como pessoa, né, a minha família, né, então, assim, cara, a relação que eu tenho com a minha família e vai desde grana até de propósito, de tempo, qualidade de vida e tudo mais, saúde, né? Então, assim, cara, essa mudança ela vai fazer bem ou mal ou não, tem que ter sempre esse cuidado. Cara, o ambiente externo, né? São os amigos, a história do networking, do repertório, então acho que é um pilar importante de considerar. E, cara, e por fim, uma questão que tem a ver muito com o autoconhecimento, que é uma questão, eu vou chamar de espiritual, que não tem nada a ver com religião, mas alguma coisa maior, assim, cara. Tem que ter aquele equilíbrio, né? Aquela questão um pouco de resiliência. Então, eu tenho isso como um dos pilares. Então, quando a gente fala de métrica e pilares que tem que acompanhar, tem que medir, eu parto desses 5,
que é, no fim, o equilíbrio da vida. Tem a situação das bolinhas, a bolinha que é de vidro que quebra, a de borracha que volta, né? Então, eu acho que eu trouxe para a minha realidade esses 5 pilares. Então, acho que, como você pediu a minha opinião, eu vou deixar essa, né? Então, de novo, conhecimento para você saber quem você é, o que você precisa ser quebrado, o que é teu, o que não é. E, cara, estabelecer pilares que fazem sentido para sua vida. Até porque esse lance tem pesos e pesos em diferentes momentos. Eu, quando não era pai, esse lance da família do meu reduto aqui, ele tinha um peso. Hoje, com 2 filhas pequenas, ele tem outro peso. E isso é a vida. Quando eu tinha 15 anos, cara, assim, pô, espiritualidade não tinha nada a ver comigo. Hoje, ele já, né, já depende mais desse equilíbrio baseado na maturidade. Então, essas são as 2 mensagens que eu deixo aí para o nosso encerramento aí, PC. Cara, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela generosidade de ceder teu tempo, conhecimento aqui, de compartilhar com a gente. Obrigado por ter adequado a tua agenda para a gente bater esse papo, né? Eu estou com esse programa, se Deus quiser, até o final do ano, pelo menos, eu vou tocar aí toda quarta-feira aqui um bate-papo atrás. Eu aprendo muito, é uma troca muito boa, fora que isso fica documentado, né? Fantástico poder assistir isso de novo, porque as conversas são muito boas, né, cara? São experiências de vida muito diferentes, experiências profissionais muito diferentes, e cada um, para mim, aqui é um MBA, né? Então, eu vou aprender a fazer perguntas ainda. Estou aqui, estou treinando, estou na quinta já, eu vou melhorar. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade, assim, demais mesmo. Certamente eu vou te chamar alguma coisa de fazer outra, porque, assim, eu lembro de uma tem 2 anedotas atribuídas ao Einstein, que tem 1 bilhão de coisas suas. Só se tivesse escrito tudo que desempenha o cara... Mas que o Einstein fala, um aluno percebeu que ele entregou a mesma prova do mês anterior. E, cara, o cara ficou todo mundo alegre, mas o cara falou, professor, você entregou a mesma prova que do mês passado. E aí o Einstein falou, eu sei. As perguntas são as mesmas, as respostas não, porque o tempo mudou. Ah, que louco, né? O aluno deu um nó na vida, né? O aluno falou, como assim, cara? As perguntas são as mesmas que o mês passado, as respostas não podem ser as mesmas, porque o tempo mudou, né? Então é isso. Bater um papo com você daqui a 6 meses, que é a tua realidade, né? A nossa realidade tenha virado, e esse papo, que bom. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu, obrigado às pessoas que acompanharam, que estão ainda com a gente até agora aí. Valeu demais. Obrigado mesmo. Obrigado, PC. Sensacional, cara. Assim, para mim é uma aula estar com você de novo, assim, e a tua humildade é um negócio exemplar, assim, cara. Mas obrigado aí pela troca. E quando você quiser. E quando a gente não estiver aqui, vamos lá tomar o nosso café também, que é espetacular, como sempre. Obrigado a todos que estão aí também. Eu não consegui ver as mensagens, mas depois eu vou ver lá tudo que participou, quem mandou e tudo mais. Obrigado, pessoal. Valeu. Falou, Felipão. Valeu, cara. Um abraço. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.